O capítulo 5, ou quinto capítulo do primeiro livro das Crônicas, trata sobre as seguintes histórias: os descendentes de Ruben, os descendentes de Gade e os descendentes da metade da tribo de Manassés, que são filhos de Israel ou então filhos de Jacó. Eu estou neste canal gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas, capítulo 5. E também já gravei Apocalipse. Vamos lá então? Meu projeto por aqui é gravar todos os capítulos da Bíblia. Os descendentes de Ruben. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estes foram os descendentes de Joel, seu filho Semaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs alistados conforme os seus registros genealógicos. Jeiel, os chefes Zacarias, e Belá, filho de Azaz, neto de Semá e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região leste de Gileade. Então agora o texto sobre os descendentes de Gade. Eu li agora os descendentes de Ruben. Os descendentes de Gade, ao lado da tribo de Ruben, ficou a tribo de Gade desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã, Safã, e o segundo, os outros foram Zanai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias Micael, Mesulão, Seba, Joraí, Zacã, Zia e Eber. Estes eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroá, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Jezizai, neto de Jado e bisneto de Buz. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã, em seus povoados e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante o reinado de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar o escudo, a espada, de usar o arco e de treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram os agarenos, o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Então agora o próximo e último texto desse capítulo 5 trata sobre os descendentes da metade da tribo de Manassés, um pequeno texto. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessas tribos: a Éfer, Izi, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias. Mas foram infiéis para com Deus como dos seus antepassados, e se prostituíram, segundo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para Alá, Habor, Arã e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Até hoje eu digo aquilo que quer dizer no tempo que foi escrito esse livro, Bom, rapaz, então esses capítulos dessa semana, que foram os primeiros 5 capítulos do primeiro livro das Crônicas, meu Deus, cara, são capítulos difíceis de ler, porque é muito nome, muita coisa difícil, de sonoridade, de pronúncia, Enfim, esse foi o capítulo 5, próximo vídeo, capítulo 6 do primeiro livro das Crônicas. Vídeo anterior, capítulo 4, que eu vou deixar aqui no final. Valeu!